Nos últimos dias, as Nações Unidas viram-se também no centro da tempestade, ao saber-se que funcionários da agência encarregue do apoio aos refugiados palestinianos tinham participado nos ataques de 7 de outubro, tinham também colaborado na tomada de reféns pelo Hamas e pela Jihad Islâmica. Isto na mesma semana em que um tribunal das Nações Unidas, o Tribunal de Haia, tomou uma decisão que, mesmo ficando muito aquém do que alguns desejavam, não agradou a Israel. Voltamos, pois, por isso, no contracorrente ao Médio Oriente e desta vez para discutir até que ponto as Nações Unidas podem ser parte da solução ou parte do problema. Também sofres com os dores de António Guterres, José Manuel? Pelo menos não da forma como ele sofre, diria eu. Até porque este problema que aconteceu nos últimos dias não é surpresa, já havia notícias sobre isto, agora são dados mais fiáveis, escutas telefónicas, localização de telefones, coisas desse género, permitiu perceber onde é que estavam alguns funcionários dessa agência. Mas eu acho que, sinceramente, eu não me queria centrar apenas nestes últimos episódios, porque há muito tempo que sinto algum desconforto, para ser franco, com a própria existência e a própria prolongamento no tempo daquela agência. Porquê? Vamos lá ver. É uma agência singular no quadro das Nações Unidas. Nós temos agências de refugiados, temos agências de alimentação, de educação, por aí adiante, e depois temos uma agência só para aquela região com uma missão muito particular, que é tratar dos desalojados, e agora atenção, da guerra de 1948. Está nos estatutos. Portanto, e agora, pronto, mas passaram 75 anos. Já passaram 75 anos desde essa guerra. Como é que essa agência se mantém e este problema se mantém? Portanto, vamos lá ver, primeiro que tudo. Nessa altura, a agência, quando foi criada, tratou efetivamente do problema dos refugiados, e essa guerra provocou duas vagas de refugiados. Uma vaga de refugiados de palestinianos que saíram dos territórios que na altura ficaram a constituir o Estado de Israel, portanto, eles ficaram, enfim, no interior da chamada linha verde, que é a linha de cessar-fogo do mistício da guerra de 48-49. Foram muitos os palestinianos que fugiram na altura, 750 mil é a estimativa. Portanto, fugiram por razões várias. Alguns foram, de facto, empurrados pelos israelitas que estavam a vencer a guerra, outros fugiram pura e simplesmente, apesar de lhes dizerem para não fugir. Mas não vamos reabrir essa história. Ao mesmo tempo que isto acontecia, houve outra vaga em sentido contrário também de refugiados, que foram todos os refugiados judeus que viviam em países árabes, alguns, enfim, no caso de Bagdá, provavelmente há milénios, não é só há séculos, é há milénios, portanto, desde o tempo de Nabucodonosor e essas coisas assim, portanto, lá muito para trás, e que foram empurrados ou expulsos. Alguns depois, enfim, acabaram por ficar lá, não foram todos expulsos, mas variava conforme os países. Havia comunidades importantes em Damasco, havia em Bagdá, que é ao lado em Marrocos, por todo o Magreb, por todos os países árabes. E tudo isso, depois da guerra de 48, foi empurrado para Israel e entraram em Israel, onde ficaram também em campos de refugiados. 3 ou 4 anos depois, em 52, Israel disse, acabou, a gente trata deles. Os nossos, a gente trata deles. Portanto, os que estão cá, os que vieram para cá para dentro, a gente trata deles. E pronto, o problema acabou, eles foram integrados na sociedade, por aí adiante. O que é que aconteceu com os outros? Na altura não havia os chamados territórios palestinianos, era um conceito ainda um pouco vago. O que havia era as zonas que tinham feito parte do mandato da Palestina e que, a seguir a essa guerra, ficaram uma parte no Egito, a faixa de Gaza, por exemplo, outra parte na Jordânia, a Cisjordânia, e houve refugiados que também foram para o Líbano, eventualmente para a Síria. E o que é que esses países que ficaram com os refugiados fizeram? E aqui começa o problema que ainda hoje não se resolveu, porque a origem está aqui e é difícil desatar este nó. Em muitos destes países, estes refugiados não tiveram qualquer direito de cidadania. Ainda hoje, no Líbano, por exemplo, onde estes refugiados são a base do Hezbollah, ou uma parte da base do Hezbollah, e onde também há muitos campos de refugiados, onde, aliás, Israel já foi cúmplice de atrocidades, como Sabra Shatil, os massacres, que não foram, enfim,
perpetrados por soldados de Israel, mas foram perpetrados por milícias cristãs. Portanto, uma situação complicada. Bem, e trágica, e horrível. Mas dito isto, ainda hoje o Líbano não dá direitos de cidadania plenos àqueles palestinianos que lá estão. Eles não podem ter propriedades, não podem ser médicos, não podem ser engenheiros, não podem exercer uma quantidade enorme de profissões. Portanto, eles são uma espécie de párias dentro do Líbano. E o mesmo se passou, enfim, a Jordânia já é diferente hoje, mas na Jordânia também houve muitos problemas, houve o famoso Setembro Negro, portanto, uma tentativa dos palestinianos de roubarem o rei da Jordânia, enfim, houve muitos problemas. O Egito também foi evoluindo a situação, mas o Egito hoje em dia, como a parte, enfim, Gaza já não faz parte do Egito, o problema em parte está resolvido. Ora bem, e durante este período todo, os refugiados começaram por ser, sem dúvida, reféns primeiro dos países da causa árabe, chamemos assim. Eles estão aqui com as chaves de casa, muitos deles com as chaves de casa, e às vezes algumas chaves grandes, a dizer temos que voltar para casa. E pode-se dizer que a seguir à Guerra de 67 e à questão dos territórios ocupados, também se tornaram de alguma forma reféns de Israel, mas eles sobretudo são reféns no sentido de serem instrumentalizados por estes movimentos. Hoje os campos de refugiados não são tendas, são bairros de lata, quer dizer, nem são bem bairros de lata, são bairros com poucas condições, são bairros degradados, bairros com casas amontoadas, mas com estas condições. E ora bem, a gente pode dizer assim, está bem, mas eles não se lhes deve resolver o problema. Acho que se deve resolver o problema, sobretudo no sentido de tentar integrá-los em novas sociedades. Se tivesse havido já, quer dizer, quando houve os acordos de Oslo, em princípio a autoridade palestina devia ter tratado de dar plena cidadania a estas pessoas, de as integrar na sociedade, de começar a tratar delas. Isso não aconteceu até agora, por razões muito variadas que não vou entrar em detalhe, em que pode haver mais do que um culpado, mas isso não aconteceu porque há a ideia de que eles têm o chamado direito de retorno, que é um dia aqueles que eram 750 mil e que hoje são mais de 5 milhões, voltarem para dentro quer dizer, para aquilo que é hoje as fronteiras de Israel, mesmo falarmos das fronteiras antigas, e portanto é uma espécie de carta de troca, moeda de troca, de instrumentalização desta causa. E isto, ao longo dos anos, foi-se tornando mais evidente e nunca houve capacidade da parte da comunidade internacional e das Nações Unidas de dizer isto tem que acabar, isto é um mandato limitado no tempo e é um dia que acaba e vocês têm que tratar destas pessoas. Agora diz-se, mas isto é injusto, estas pessoas têm de facto, têm as suas raízes, têm as suas memórias, estão noutro lugar. Eu posso compreender todos os dramas individuais, mas sei que quando há uma guerra e quando há nós hoje chamamos de limpezas étnicas. Antigamente chamávamos trocas de população. E houve muitas situações em que isso é dramático. Mas, às vezes, é a única forma de ter paz. Eu recomendo que leiam um livro chamado Pós-Guerra, do Tony Judd, sobre a Europa de pós-guerra. É um livro magnífico e explica como é que trocas de população a seguir à Segunda Guerra Mundial, elas começaram no fim da Primeira Guerra Mundial e prolongaram-se no fim da Segunda Guerra Mundial, mas de alguma forma foram um dos segredos para a paz do pós-guerra, que é uma coisa que é trágico para cada uma das pessoas que vive aquilo, mas às vezes é a única forma de conseguir essa Portugal situação. Recebe 850 mil, não se sabe ao certo, não se chamaram sequer refugiados, exatamente, por razões políticas, chamaram-se retornados. Claro, sim, já nem falo disso, não é? Imaginemos que hoje essas pessoas, essas pessoas não tinham sido integradas nos países para onde foram, nomeadamente aqui, para aquilo que eles chamavam metrópole, outros foram para a África do Sul, para a Venezuela, fizeram-se à vida, e que tinham ficado em campos a viver, por exemplo, onde tinham estado, na Caparica, por aí fora, e que se lhes tinha continuado a acalentar a ideia que um dia iriam retornar para a sua casa em Luanda, na Beira, em Moçambique, por aí fora, e que iam voltar, e que eles e os seus filhos, e os seus netos, e os seus bisnetos, que hoje já os têm, e que tinham o direito de voltar, e continuavam acantonados, a ser-lhes alimentados razões de queixa, histórias terríveis porque passaram. Com uma agência externa. Com uma agência externa, e que tínhamos hoje
não sei quantos milhões de pessoas a viverem tuteladas pelas Nações Unidas e por nós e por não sei quantas agências internacionais, a dizer-se-lhes que iam voltar, eles a manifestarem-se a dizerem que iam voltar, que a sua história era uma história e realmente ficaram-lhes com tudo o que eles tinham, ninguém lhes reconheceu o direito a serem indemnizados. E, portanto, aqui estavam com as suas histórias trágicas, dramáticas, a dizer-se-lhes que iam voltar. Presumo que hoje não sei quantos milhões serão certamente menos que 5 milhões, mas serão alguns milhões, e que se tinha continuado a acalentar esta história. Bem, eu penso que nós tínhamos que, quer dizer, devia ter havido uma tentativa de resolver este problema, porque isto, de facto, depois a seguir é uma arma de arremesso. E chegamos à agência, e a agência a seguir é acusada de muitas coisas, de má gestão de fundos, de nepotismo por parte dos seus dirigentes, de muitas questões, e a agência tem, apesar de tudo, muitas... Não está só na faixa de Gaza, está na faixa de Gaza, está na Cisjordânia, está também no Líbano, está, enfim, em mais sítios, são 30 mil funcionários, e pode-se dizer, 12 não é nada. Se são 12, são os 10% que Israel fala, se metade deles têm laços familiares com o Hamas, tudo isso é possível. Mas o mal está na origem deste tema e na ausência de vontade de resolver isto. Até porque acho que, enfim, não sei, as Nações Unidas, quando nós olhamos para a crise no Médio Oriente, na verdade, exceto, quer dizer, as Nações Unidas, o que papel têm tido? Exceto aprovar moções que 95% das vezes são a condenar Israel e praticamente desde o início. Nas guerras que houve, que papel tiveram para se chegar aos acordos de paz, que apesar de tudo houve, não passaram praticamente nunca pelas Nações Unidas. E, portanto, desse ponto de vista, eu creio que esta ideia, quer dizer, eu não tenho nenhuma dúvida que não se pode acabar com uma agência de um dia para o outro, claro. Quer dizer, aquilo tem ali uma situação dramática. Também não tenho dúvidas que, apesar da agência ter muitos defeitos, por exemplo, uma das coisas que mais se discute é o que é que se ensina nas escolas desta agência. E atenção, destes 12 elementos identificados, a maior parte são professores. Portanto, a maior parte são professores, 7 são professores. Portanto, e há sempre uma discussão permanente sobre isso. Mas quando se comparam os livros, que apesar de tudo são objeto de estudo nas escolas que ficam dentro, que são sob tutela da agência, eles acabam por não comparar melhor com os livros da própria autoridade palestiniana e compararem muito melhor com os que existiam antes, no tempo, sei lá, em que aquele era administrado diretamente pelo Egito ou pela Jordânia, enfim, outros tempos. Tem, apesar de tudo, melhorado. Mas ainda há imensa literatura sobre o conteúdo desses livros, porque é um tema, obviamente, de permanente discussão, claro. Porque quem controla a história, controla a narrativa e controla estas coisas, não é? Portanto, eu acho que isto é um tema que tem a ver, enquanto existir a agência, eu acho que é muito difícil... A agenda e ao ver o tema dos refugiados, sem se encontrar qualquer tipo de solução, é muito difícil encontrar uma solução que seja permanente. E nisto eu continuo a pensar que as autoridades palestinianas e o Hamas em particular têm transformado de facto estas pessoas em reféns das suas causas. E Israel tem feito pouco ou nada para reverter essa situação, até porque algumas das situações mais críticas muitas vezes passam-se nos campos de refugiados, são famosos, apesar de muitas vezes haver um grande exagero. Por exemplo, na guerra, já agora não sei qual foi, houve uma guerra destas em que houve imensos confrontos no campo de Jenin, esse fica na margem ocidental, e depois havia imensos mortos, e depois não houve tantos mortos como se disse que tinha havido quando se foi para lá ver em detalhe. Portanto, estas coisas depois também há muita propaganda, muita informação, é preciso ter isso em atenção. Portanto, é um tema que, como eu dizia, não ajuda a encontrar uma solução e não chega a dizer, quer dizer, a gente não pode acabar amanhã, porque se acabasse amanhã aquilo era uma tragédia completa e uma tragédia para todos, porque aquela gente ia tornar-se, alimentar ainda mais o radicalismo. Portanto, não é isso que tem que acontecer. Agora, 75 anos depois, passar de 750 mil para 5,2 milhões, mostra que este problema, da forma como tem sido tratado, não pode continuar a ser tratado e que, desse ponto de vista, não basta dizer precisamos da agência para fazer entrar a ajuda
à ajuda humanitária, porque naturalmente neste momento é preciso ajuda humanitária, mas atenção, também aqui, quer dizer, os refugiados, enfim, hoje li num sítio qualquer que houve palestinianos a pagar $10.000 para passar a fronteira para o Egito. Essa fronteira não está fechada só por causa de Israel, também está fechada por causa do Egito. Portanto, nisto nós temos que ter noção de quantidade de interesse e de políticas que se confrontam naquela área. E infelizmente, enquanto houver, olha, países que apesar de tudo estão um bocado lá longe, como o Irão, a alimentar isto tudo com outras agendas, e com pouca atenção ao que se passa no Irão, porque isso é outra frente, aquilo que se passou agora na Jordânia, a promessa ontem também, aquele grupo que mandou o drone, já veio prometer que não ataca mais, porque entretanto, como é um grupo iraquiano, e no Iraque, apesar de tudo, apesar do governo ser próximo das autoridades iranianas, porque é uma maioria xiita que há em Bagdá, há ali também apoio dos americanos e, portanto, há ali um compromisso e, portanto, as coisas estão sempre neste ponto. Agora, só para acabar, estas coisas, os próprios Estados Unidos têm problemas sobre a forma como reagir. Eles não reagiram ainda, estamos à espera de ver, quando disseste há pouco que o Biden já decidiu o que é que vai ser feito. Sim. Eu tinha, enfim, quanto mais tempo passar, pior para o efeito de qualquer coisa que seja feita. Mas eu estava a ler um texto hoje na imprensa americana a dizer isto tem que ser feito, porque se não houver a noção de que os Estados Unidos são capazes de proteger os seus homens no estrangeiro, atualmente faltam 10.000 recrutas, é um exército de voluntários, e há uma falha de 10.000 voluntários neste momento no exército dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, faltam, quer dizer, eles criam mais 10.000 do que aqueles que têm. E, portanto, se não há a noção de que se pode ir para fora, morrer e não acontecer nada, provavelmente ainda vai haver menos voluntários. Portanto, isto são as coisas que parecem encadear-se todas umas nas outras, mas estamos perante uma situação de facto complicada e infelizmente não tenho muito otimismo sobre a evolução nos próximos tempos. A única coisa que parece não estar a correr mal de todo é que, apesar de tudo, quem conhece aquela série Falda, conhece a Falda, que é uma série que passa na Netflix, é uma série fabulosa sobre... É uma série israelita, mas que mostra muito bem o que é a atuação dos serviços secretos israelitas, com o lado negro também, desses serviços secretos que têm todos. Portanto, assassinatos seletivos, essas coisas todas. Que, aliás, estão a acontecer. E ontem vimos a Falda em direto, num hospital, quando eles foram lá, enfim, executar, matar, assassinar, como quiseres dizer, um líder do Hamas.